Aqui no Brasil, Jair Bolsonaro já iniciou o cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses de prisão pelo processo sobre a tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente continue preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele já estava detido preventivamente desde o último sábado. Na manhã de quinta-feira, Bolsonaro recebeu Michele e o filho Jair Renan, as primeiras visitas desde que ele começou a cumprir a pena. Jair Renan afirmou que o pai segue com crises de soluço e que se sente injustiçado. Essa foi uma semana e tanto, né, para o ex-presidente, para os apoiadores. Foram várias coisas acontecendo desde o último sábado. Cíntia, o que a gente pode esperar para a gente começar um pouco a falar desse assunto daqui para frente? Muito se fala de uma tentativa de revogar essa permanência na superintendência da PF para uma prisão domiciliar. Como é que você está vendo essa questão? Bom, primeiro, olá a todos, vocês que nos assistem, Bia, minhas amigas aqui de bancada. É a pergunta de $1 milhão, né? Porque o cenário no Supremo, aqui sem a gente adentrar em qualquer mérito, o cenário no Supremo não mostra alteração viável jurídica nenhuma. Então, ali a gente não acredito que haja alguma mudança, exceto talvez por questões de saúde, o deferimento de uma prisão domiciliar. Eu penso que estrategicamente, politicamente, é algo que cairia muito bem, inclusive até no cenário internacional. Se o Supremo caminhar por esta via, fará muito bem, em vários sentidos, inclusive até mesmo para a própria oposição, né? É uma medida que será simpática e vai atender, digamos assim, a uma gama extensa de interesses, mas há outros fatores externos, Bia, que de repente podem surgir no meio de tudo isso. Pressões internacionais, o Trump acenando aí com talvez eu faça alguma coisa. Então, realmente é uma política agora aqui de um achismo, porque a gente não tem uma bola de cristal. Algumas coisas se mostram como possíveis. Acredito que algo caminha no sentido de uma domiciliar, mas fora isso, penso que é muito prematuro, não sei se as minhas amigas aqui concordam, mas acho que é muito prematuro a gente querer apostar em alguma alteração assim muito radical. Já vou jogar para a Lisiane também comentar isso. Inclusive, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a dizer que falou com ministros do Supremo Tribunal Federal, tentando solicitar essa prisão domiciliar, dizendo que ele tem uma saúde delicada, uma idade avançada. Isso pode funcionar, Lisiane? Ou também é muito cedo? Não, pode sim. E o presidente Bolsonaro, ele faz jus, né? A prisão domiciliar pelo histórico, né? Pela idade, pelo histórico de saúde que ele tem. A gente não pode esquecer que é um processo que começou no STF, né? A ação penal é do STF, então isso inviabiliza um pouco a questão dos recursos, né? Como a gente estava conversando aqui, né? A questão do Bolsonaro, da prisão domiciliar, eu acredito que seja o próximo passo. Eu enxergo, sim, o presidente Bolsonaro voltando para a prisão domiciliar, até porque não tem condição. Hoje eu estava lendo, né? Estava lendo aí no decorrer do dia, que da questão da Papuda, né? A ameaça de colocar o presidente Bolsonaro na Papuda faz nem sentido, não faz sentido. É um ex-presidente da República, né? E a gente imagina colocar a questão da segurança. O Tarcísio vem falando muito isso, né? É uma questão de segurança, né? O Estado deve garantir a segurança das pessoas que estão presas, e a gente não está falando de qualquer pessoa, né? Aliás, o núcleo ali do 8 de janeiro não são quaisquer pessoas ali, né? Principalmente quando a gente fala do Bolsonaro. Agora, Luciana, dá para a gente falar que o ministro Alexandre de Moraes agiu bem nessas prisões? Aconteceram de forma discreta? Não? Qual que é a sua avaliação com base nisso que as meninas falaram até agora? Se nós olharmos os 2 generais que acabaram sendo presos, houve uma certa discrição, teve até um pedido para que não fosse divulgado tão explicitamente para uma questão de preservação. Em relação ao presidente Bolsonaro, se nós formos seguir a lei, ele terá que cumprir entre 20% a 25% da pena para que ele possa ter uma remissão de regime.
Tá? Então, falar numa revisão criminal, eu acho que o ministro Alexandre de Moraes ele agiu conforme determina a lei. E nós temos que deixar de lado, neste momento, questões políticas, julgamentos políticos no que concerne ao ministro, a atitude dele. E se ele agiu de forma errada ou não, agora, nós precisamos o quê? Resolver o problema do presidente Bolsonaro. Nós temos lá na Constituição uma coisa chamada princípio da dignidade humana. Você manter uma pessoa doente, com idade avançada, ele foi vítima lá em 2018, eu acho, de uma facada que afetou muito. Ele está tendo refluxo e solos constantemente. Ele tem problemas alimentares. Então, eu acho que nesse momento, ok, cumpriu-se a lei. Houve o trânsito julgado da decisão, vai ter que ser preso, vai ser preso, ok? Mas o cumprimento de pena agora precisa ser olhado com outros olhos. A gente precisa olhar a situação do presidente Bolsonaro. Porque eu acho que, se a gente pensar, sair um pouquinho da questão jurídica e ir para a questão governamental, não é interessante para ninguém nesse momento que nós tenhamos um presidente que pode vir se tornar um mártir caso algo pior aconteça com ele na prisão. E do mesmo modo, o país não pode começar agora a se revoltar com o que está acontecendo e parar o país, como existem determinadas manifestações nas mídias sociais, porque vai ser muito mais prejudicial. Então, o ministro agiu corretamente quando determinou a prisão, houve um descumprimento, não é pelo fato de ser o Bolsonaro ser um ex-presidente que ele deve ser tratado no cumprimento da lei de forma diferenciada. O que precisa agora é olhar questões humanitárias no cumprimento desta pena. E aí, havendo desvio, até porque agora a responsabilidade do presidente Bolsonaro é lá da vara de execuções penais. Então, havendo descumprimento, aí sim eu acho que a gente deve apontar o dedo e falar o que está acontecendo. Eu quero falar um pouco sobre a defesa do ex-presidente, jogar para a Lisiane comentar e depois devolver para a Maria para a gente falar da parte eleitoral. Que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro prometeu não desistir. Mesmo depois do fim de todo o processo da trama golpista, os advogados do ex-presidente pretendem enviar os chamados embargos infringentes e podem até pedir a chamada revisão criminal. O instrumento é usado para reanalisar processos criminais, mas normalmente não é aceito no Supremo. Nos últimos 25 anos, o STF aceitou um pedido desse tipo e rejeitou mais de 300. Lisiane e Cíntia, comenta para mim essa situação e depois de jogar para a Maria analisar o impacto político disso no ex-presidente. A gente estava aqui trocando uma figurinha, né? Sim. Porque, na verdade, os infringentes não cabem. Tinha que ter pelo menos 2 divergentes ali a favor e só tivemos o Fux. Então, os infringentes, salvo o melhor juízo, não cabem. E a revisão criminal que a gente falou, em princípio, ela é possível, né, Lisiane, a qualquer momento, não tem um prazo para isso. Eu acredito que vamos esperar a poeira baixar até antes de manejar. Não sei o que você acha, mas... Os infringentes também, a gente tem o trânsito em julgado, né? Já foi também. Agora, o que a defesa poderia tentar seria a construção de uma jurisprudência. Então, assim, a gente tem um regimento interno da STF falando dos infringentes. A gente teve o caso do Maluf também, uma época que se discutia isso. Então, o que poderia, talvez, a defesa tentar é entrar com embargos infringentes, apesar de não ter os dois votos vencidos ali, né? E abrir um precedente, que a gente chama no direito, né? Abrir uma jurisprudência, então, de repente, o STF aceita e aí abre um caminho. Não nessa construção de corte, eu não acredito. Não acredito. A revisão criminal, eu vejo como um caminho. O que me preocupa mesmo, assim, como constitucionalista, é que a ação penal é originária do STF, então já ficou mais inviabilizada a questão dos recursos, né? O pessoal fala muito dos embargos de declaração, mas, gente, embargos de declaração seria para o próprio julgador rever alguma contrariedade, obscuridade. Vocês acham que algum desses julgadores vai falar, olha, eu fui obscuro aqui, eu fui contraditório? Então, assim, limitou muito a questão recursal por conta de já ser originário do próprio STF. E a gente tem um viés político nesse julgamento, né? Então, ficou mais engessado mesmo. Mas a revisão criminal é possível, apesar da jurisprudência não ser favorável.